Então, ele ILB 22002, né, disciplina de Eletrônica Digital 1, do curso de Engenharia Elétrica. Nós temos aqui o link dos atendimentos extra classe, que é na terça e na quinta. Aqui temos o WhatsApp, o link do WhatsApp. Né? Temos os encontros semanais, que tem 2 endereços, mas eles são iguais, nos 2 dias, na quinta e sexta-feira. E aqui estão os nossos encontros, né, os slides e a gravação aqui. Então, nós temos aqui, quando tivemos sábado, também aqui, está registrado. Né? E aqui não tem o link, porque é o mesmo que está aqui em cima, né? Então, acabei não colocando aqui. Então, vimos todos esses sistemas aqui. E aí, aqui vocês podem ver que tem uma sugestão de avaliação, né, para o dia 17. A princípio seria daqui a 2 semanas, daqui a 2 sextas, né? Então, aqui tem 2 listas de exercícios, a 1 e a 2. A 1 é sobre bases numéricas e o 2 tem a ver com essas atividades que nós estamos fazendo agora, que é o relacionamento entre expressão algébrica, tabela da verdade e circuito lógico. Né? Então, nós temos essas 3 relações, então é isso que eu estou tentando abordar aqui nesse exercício. Né? Aqui a lista 2 mesmo, ele se refere a dada a expressão, tirar a tabela da verdade e os circuitos. Mas nesses outros slides aqui, nós temos, eu acho que é o 2 aqui, que tem ao contrário, né? Tem um circuito e é para fazer a parte, fazer a tabela da verdade e a expressão algébrica. Então, o objetivo é que a gente entenda, né, como é que é essa relação. Existem entre essas três representações do problema em questão, né? Certo? Então, aí depois eu vou publicar também até lá, semana que vem, eu vou mostrar para vocês o gabarito, né? Caso vocês tenham alguma dificuldade. Então, aqui está errado, seria o que é dia 26 de 11, que ficou 26 de 11, mas essa aqui, essa aula de hoje, tá? Que eu vou corrigir depois ali, dia 2 de 12, né? Então, nós vamos começar agora com minimização das expressões. Né? Então, até esse momento aqui, nós vimos bases numéricas, apresentamos as portas lógicas, mostramos que a porta lógica pode ser combinada com outras, né? Elas podem ser interligadas, e nas portas lógicas nós entramos com o sinal de entrada, que normalmente cada entrada a gente considera uma variável, né? Então a gente está representando, está dando o nome das variáveis de entrada como A, B, C. Normalmente os livros mostram dessa forma, né? Não necessariamente na hora de resolvermos um problema a gente precisa dar esses nomes, mas fica mais fácil, inclusive, de representar ali na tabela da verdade, colocando por letras. Então a gente viu que existe uma relação entre esse circuito que é montado interligando-se essas portas lógicas, né? E a tabela da verdade também está relacionada, como a gente já viu, né? E depois a expressão algébrica. Então, essas 3 informações elas estão interligadas e um mesmo circuito tem relação com a mesma tabela da verdade e uma expressão algébrica. Então, nós vimos de forma genérica, certo? Até agora. E a partir desse momento nós vamos começar a mostrar para vocês métodos de simplificação. Então vocês vão entender que uma determinada expressão, ela pode ser, normalmente a gente faz isso em cima da expressão, né?
Mas a gente pode ter um circuito lógico, podemos extrair do circuito lógico a expressão e depois simplificá-la, mas sempre a simplificação ou minimização, né, é em cima das expressões algébricas. Tá certo? Então, se nós tivermos um circuito e quisermos verificar se aquele circuito ele está no modo mínimo, né, ou seja, que não tem nenhuma porta ali, que ou algum circuito lógico assim excessivo ali, né, a gente teria que primeiro extrair do circuito a expressão algébrica. E aí, em cima da expressão algébrica, nós temos metodologias, né, para fazer essa simplificação. Certo? Então, nós vamos hoje ver o método algébrico, né, das minimizações, que é o mais genérico, e depois nós vamos ver outros métodos, né, como aqui o White-Carnot, né, aí tem de 2, 3 variáveis, de 4, 5 variáveis, né, no máximo o White-Carnot vai até 5 variáveis, porque variáveis de entrada, né, A, B, C, D, por exemplo, né, que aí já começa a ficar muito complexo. E depois nós vamos ver o McCluskey, que aí ele já permite um maior número de variáveis, né? Então, esse método de simplificação que nós vamos ver. Então, hoje nós vamos começar, né, a ver minimização de expressões usando o método algébrico. Mas, como eu disse, durante a semana vocês vão fazer essa lista de exercício, né? Aí, por exemplo, amanhã, possivelmente vocês não vão ter tempo para tirar algumas dúvidas, mas se quiserem a gente pode tirar. Mas amanhã a gente costuma usar o DID, né, em algum tipo de problema que a gente tenha. A gente pode até simular um desses circuitos aqui que a gente tem aqui, a própria lista aqui, né? E de repente eu posso escolher algum outro para a gente fazer também, né? Aí provavelmente vocês vão, na semana que vem, né? A semana que vem toda, quinta e sexta, ainda é para tirar dúvida, né? Nós vamos continuar a ver a matéria, mas ainda vocês podem tirar dúvida. É na outra sexta-feira que nós vamos fazer esse programa, ok? Tudo bem? Deixa eu olhar aqui o chat, não sei se eu vou estar... Então... Então, agora nós vamos ver essa minimização de expressão. Por que é importante, né? Porque quando a gente extrai uma expressão da tabela da verdade, eu já falei para vocês que quando a gente tem um problema, e eu entendi o problema, naturalmente, né? Eu preciso entender o problema, senão eu não vou conseguir extrair a expressão. Aí, usando a tabela da verdade, aí eu extraio a expressão. E depois, a partir da expressão, eu faço o circuito. Mas, como eu disse para vocês, o problema gera a tabela da verdade. Por quê? A tabela da verdade mostra todas as possibilidades, considerando as entradas, ou variáveis de entrada. Aí, depois, a partir dessa tabela da verdade, a gente tira uma expressão que sempre ela é muito extensa. Tem muitas variáveis ali que não precisariam estar presentes, seriam redundantes, seriam desnecessárias, né? Então, aí a gente aplica um método de simplificação, um desses que a gente vai começar a ver agora. Aí, com essa redução, nós podemos construir o circuito lógico, né? Que aí ele vai estar mais compacto, vai ser mais barato de construção, ele vai ocupar menos espaço e vai dar menos problemas, né? Quanto menos circuito, menos problemas a gente tem com ele. Então, aqui os slides estão descrevendo nesse espaço. No processo normal da criação de circuitos combinacionais, que vem do problema que a gente quer solucionar, né, extrai-se uma expressão algébrica a partir da tabela da verdade. Porém, essa expressão costuma apresentar termos repetitivos que podem ser eliminados sem prejuízos, com a consequente redução do circuito combinacional final.
Aí nós temos esses três métodos que eu falei para vocês, o algébrico, o White-Carnot e o Kinema-Cluster. Então, começaremos pelo método algébrico. Então, esse aqui talvez seja o mais, assim, talvez o mais difícil de a gente utilizar, né? Porque vai exigir que a gente conheça esses postulados, né? Então, e outras expressões aí que nós vamos ver ali. Então, talvez seja a parte mais complexa. E o que é postulado? Né? Postulado são afirmações que não necessitam de demonstração. Então, os postulados que utilizaremos na álgebra de Boole determinam os limites dessa álgebra, definem operações e fornecem sustentação para as demonstrações dos teoremas. Então, aqui estão os postulados. Postulado da complementação. Nós já vimos isso aqui, já tratamos várias vezes, né? Se uma variável, né, é zero, o complemento dela é 1. Se a variável é 1, o complemento dela é 0. Certo? Então, por isso que tem essa identidade aqui. Né? Ou seja, se nós pegarmos uma variável e complementarmos, né, ou seja, a complemento é o A. Né? Se a gente, por exemplo, tivesse o A igual a 0 e complementasse, ela ficaria o complemento dela, né? Por isso que é escrito isso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, se nós temos o A complementado, complementando novamente, ele vira o A. Aliás, aqui tem um errinho, desculpa aí, pessoal, tem que ser 2 complementos aqui, ó. Aqui tem um erro aqui nesse slide. Vamos botar aqui o slide 9. 9 tem um erro. Então, tem que ser complementado 2 vezes aqui, tem que ser 2 risquinhos aqui. É por isso que aparece dois não aqui. Ó. Complementando uma vez, ele fica complemento, né? Como aqui, ó. Se o A for 0, complementando uma vez só, ele fica 1. Se o A for 1, complementando uma vez só, ele fica 0. Ou seja, o complemento sempre é o oposto, né? Vamos dizer assim, da variável. Né? Então, aqui está errado, isso aqui tem que ser complementado 2 vezes. Eu vou corrigir ali. Tem que ser A barra igual a A. Ok? Tem uma errinho aqui que eu não percebi aqui. Professor? Opa, pode falar. Seria uma barrinha em cima da outra, é isso? E uma barrinha em cima. Porque vocês podem ver aqui pelo desenho. Ó, você tem que ser 2 não para que o A seja igual a A. Certo? Então, precisa ser 2 risquinhos ali. Ele precisa passar por 2 inversores ali, 2 não. Tem uma linha ali. Aqui, postulado da adição. Então, é importante se falar adição, tá? Mas, e até se parece com adição, mas é importante vocês entenderem que esse mais corresponde ao ou, né? A porta lógica ou. Então, aqui, ó, 0 ou 0, 0, né? A soma até faz sentido, né? A nossa álgebra comum aí tem o mesmo significado, com exceção dessa linha aqui, né? Aí, aqui, a princípio, não funcionaria, porque 1 e 1 dá 2, né? Não 1. Mas por que 1 e 1? É porque não é 1 mais 1, e sim 1 ou 1. É importante entender que isso aqui não é exatamente uma soma, embora os livros ainda usem essa expressão, né? Mas não é. Aqui, ó, então, observe que nós temos agora a mesma expressão, só que com as variáveis. Né? Então, se nós somarmos 0 a uma variável, aplicarmos a porta ou a uma variável, certo? Aplicarmos 0 a uma
colocarmos numa porta ou, né, uma porta ou de uma entrada aqui. Se fizermos isso, ó, inclusive o desenho aqui, ó. Esse terminal é zero e no outro terminal de entrada é uma variável. Então a saída vai ser igual à variável, certo? Observe aqui, ó, porque aqui não passou, né? É porque se for, ó, aqui, ó, tá fixado zero, tá? Então pode ser essa situação ou essa situação, tá? Considerando que aquela entrada é zero, então pode ser essa situação ou essa. Okay? Então observe que se a variável é zero, sabendo que a outra é zero, a saída também será zero, ou seja, a saída é igual àquela entrada A. Se nós, da mesma forma, continuamos fixando uma entrada de zero e a entrada A for 1, a saída também será 1. Então é por isso que nós podemos afirmar isso. Ou seja, se aplicarmos a uma porta ou uma das entradas for zero, a saída sempre será igual à entrada. Tá certo? Entendido? Está claro isso? Vamos ver a segunda situação agora. A segunda situação é essa, A mais 1, né? Então, é essa outra linha aqui, ó, é essa linha ou essa linha aqui, certo? Então, nós estamos fixando uma das entradas em 1, ok? Então, tá ali, ó, fixada em 1. Então, vamos ver essa situação. Quando nós fixamos a saída em 1, né? Se a entrada for 1, desculpa, se a entrada for 0, dá 1. E se for 1, também é 1. Ou seja, se nós fixarmos uma das entradas da porta ou em 1, a saída sempre será 1. Porque isso tem a ver com o comportamento dessa porta. Então, se uma das entradas fixa em 1, ele independe da entrada. E por isso que nós temos essa situação aqui. Ó. Essa situação, né, que corresponde a essa situação e essa aqui. Ok? Agora aqui, essa terceira linha aqui, ó. Certo? Então, o que acontece, né, observe aqui que as duas entradas da porta ou de duas entradas, elas são iguais, então é a mesma coisa que nós fazermos aqui uma interligação, um curto-circuito ali, né? Então, que situação é essa aí, ó? É essa situação aqui, né? E essa situação aqui. Okay? Então, nós vamos ver que quando as duas entradas de uma porta ou são iguais, ela sempre será a própria entrada. Certo? Ou seja, se ela for 1, a saída é 1. Se for 0, a saída é 0. Né? Porque a porta ou, como eu disse para vocês, se as entradas são 0, todas são 0, a saída é 0. Mas basta que uma das entradas seja 1 para que a saída seja 1. Então, se aplicar as duas entradas iguais a 1, a saída será 1. Por isso que nós temos essa expressão aqui. Então, essas entidades aqui que a gente está vendo é que nós vamos utilizar para fazer simplificação. Tá? Porque nós vamos trabalhar com variáveis, não vamos trabalhar dessa forma. Né? Quando nós estivermos usando expressão, que aparece na expressão, variável. Por isso que é importante entender essas identidades aqui. Se chama postulado da distinção. E por último, aqui nós temos uma situação em que uma das entradas é o complemento da outra. Então, essa situação é essa aqui, né? essa situação aqui, né? Porque uma entrada é complemento da outra, e essa situação aqui, né? São as duas. Uma entrada é complemento da outra. Então, para essa situação, vocês podem ver que sempre será um, né? Por isso que está essa expressão desse jeito. Então, por quê? Pela explicação que eu já tinha dado para vocês.
porta ou basta que uma das entradas seja de nível alto para que ela seja de nível alto. Se vocês, como eu disse, né, vocês naturalmente têm alguma dificuldade, porque para quem nunca trabalhou com lógica digital, isso aí não está assim, não salta na mente assim imediatamente, né, precisa memorizar, né? Mas a porta ou, né, cada uma das portas a gente precisa memorizar isso. E a gente também pode associar a própria expressão, por exemplo, ou. Quando a gente diz ou, pode ser uma coisa ou outra, né? Eu não pensei em nenhum exemplo, mas vamos dizer assim, não pensei em um exemplo assim mais prático para fazer, mas no caso aqui é uma entrada ou outra, basta que uma entrada ou a outra tenha nível alto para que a saída seja nível alto. Já a porta I é ao contrário. A porta, as duas precisam ser nível alto para a saída ser alta, ou seja, a porta, por exemplo, A e a B precisam ter nível alto. Então, A e B, né, por isso porta E, A e B, considerando que uma entrada é A e a outra B, né? Então, A e B precisam ser altas, do mesmo nível alto, para que a saída seja alta. E a porta ou não, ou uma ou outra sendo nível alto, a saída será nível alto. Né? Não sei se ajuda vocês a entenderem, né? Mas a lógica é essa. Então, aquele lá era o postulado da adição, né? Ou seja, nós estamos utilizando porta ou. Aqui nós vamos usar o postulado da multiplicação, que agora, né, essa multiplicação corresponde à porta E. Então, olha inicialmente aqui, ó, 0 e 0, né, ou seja, a gente olha essa tabela aqui, ó, nós podemos ver aquela explicação que eu dei para vocês. Porta E só tem nível alto quando as duas entradas são de nível alto. Tá certo? É diferente do ou, né? O ou, ó, quando qualquer das entradas, só a única situação que é zero é quando as duas entradas são zero. E aí, não, aí só é um quando as duas entradas são nível alto, ou seja, a entrada A e a entrada B, né? A e B, se forem alto, a saída também é alta. Então, o restante é tudo zero. Certo? Então, vamos considerar essa primeira situação. Essa primeira situação, né, nós estamos aplicando uma variável que eu, a princípio, eu não sei que valor ela assume, né, mas uma das entradas é zero. Então, a saída sempre será zero. Então, se a gente fixar uma das entradas em zero, a saída A, né, não importa qual é a saída A, sempre será zero. Era diferente da OU, né, que a gente viu, se o OU, a saída seria a própria variável, né? Mas aqui não. Aqui fixou uma e zero, justamente por causa desse comportamento aqui. Ó. Fixou uma, se uma delas é zero, a saída sempre será zero. Então, isso aqui tem a ver exatamente com o comportamento da porta E. Segunda linha. Se nós fixarmos, ó, se nós fixarmos uma das entradas 1, aí agora sim, agora vai depender da variável, porque se aqui está fixado 1, né, por exemplo, vai depender do A. Se A for sair 0, sair 0. Essa aqui, né, estou fixando o B aqui, vamos considerar que aqui é o B, né? O B está em 1 e esse B está em 1. Né? Então, observe que a saída depende da outra variável. Se a variável é 0, a saída é 0. Se a outra variável é 0, melhor, se a outra variável é 1, a saída é 1. É por isso que nós temos essa expressão aqui. Ok? Tá tranquilo aí, pessoal? Agora, essa outra linha aqui. Ó. Quando as entradas são iguais, é a mesma coisa que explicar aqui. Né? Aqui eu acabei não fazendo isso, mas até para mostrar para vocês outro desenho. Né?
Mas é a mesma coisa que curto-circuitar e ligar uma só aqui, como nós fizemos, desculpa, na porta OU. Então, observe que se são iguais, a saída vai ser sempre igual, a mesma, né? Mas que situação é essa? É essa situação aqui, onde as duas são zero, a saída é zero, ou seja, a saída é igual às entradas, ou então essa saída aqui, onde a saída também é igual às entradas. Certo? E por último, nós temos aqui quando as entradas são complementares, né? No caso da porta E, será sempre zero. Quais são as situações em que as portas são complementares? São essas aqui. Onde, por exemplo, se essa primeira coluna for A e a segunda coluna for B, nós temos aqui sempre o A complemento B. Então, a saída será sempre zero. Também pela mesma explicação, a porta E exige que as duas entradas sejam de nível alto para que a saída também seja de nível alto. Tranquilo aqui? Então, isso aqui são os postulados da adição e multiplicação, né, que está sendo apresentado aqui. Aqui são propriedades, né? Então, nós temos a comutativa. A comutativa é porque é indiferente a, vamos dizer assim, tanto para a porta O quanto para a porta E, é indiferente a posição que estejam as variáveis. Isso aqui é completamente indiferente se o A está em cima ou bem embaixo. Então, isso aí tem a ver com essa propriedade comutativa. É indiferente. Tanto para a adição, que é a porta O, né, e a multiplicação, que é a porta E. Aqui eu só mostrei a porta O, né? Mas a porta E está aqui. A porta E está aqui no desenho do mapa. Associativa, né? Veja bem, isso aqui também vale para a nossa álgebra comum, né? Nossa álgebra igual. Aqui a propriedade associativa, nesse caso aqui, associação também indiferente, né? Se eu associo o B e o C ou A e B, o resultado é o mesmo, né? Aqui na porta O, na porta E. O que é isso aqui? O que é esse parênteses aqui? Depois, vocês lembram que lá nos primeiros slides, eu disse para vocês que a gente pode pegar duas portas ou de duas entradas e montar uma de três. É basicamente isso aqui, ó. É como se a gente estivesse pegando uma porta ou de duas entradas, B e C, né? Essa porta aqui sai uma e depois o A, então a saída dessa mais a variável A entra numa segunda, certo? Então, é isso que acontece aqui. A gente está usando, na verdade, duas portas aqui, o que equivale, né? Essa expressão equivale a isso. Ele está usando duas portas para montar uma de três portas de entrada. Duas de duas entradas para gerar uma de três entradas. É basicamente, se a gente representar aqui em expressão, em circuito, né? Ah, tá aqui, ó. Eu pensei que eu não tinha feito isso, mas tá aqui, ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? É basicamente isso que nós fizemos, ó. O B e C aqui, né? Junta com A, ou então A e B junta com C, dá no mesmo. O resultado é o mesmo. Fica uma porta ou de três entradas. Ok? Entendeu? Então, vejam que existe essa flexibilidade, né? E aqui é chamada de propriedade associativa. Na verdade, eu estou mostrando a expressão algébrica nessas propriedades, comparando com algo que eu achei mais próximo assim, do circuito, né? Por isso que eu fiz assim. Aqui nós temos associativas com a porta E, ou a multiplicação, né? Então, que o efeito é o mesmo. B e C aqui
se junta com A numa segunda porta, e pode ser ao contrário, A e B e o C se juntam depois ali. Dá no mesmo. O resultado é o mesmo do circuito, não tem diferença nenhuma no resultado. Não são as propriedades associativas, né? Aqui é a distributiva. A distributiva, se nós tivermos uma situação dessa, né? Aqui uma porta E, como já vimos, um pontinho na porta E, aqui é uma porta O, né? Aí aqui nós temos já uma configuração diferente, que é a mesma distributiva que a gente tem na nossa álgebra, né? Multiplica o A com B, dá B, depois com C. Né? Vocês já devem conhecer esse procedimento que a gente conhece na álgebra convencional. Então, essa mesma distributiva é a mesma lógica. E aqui eu mostrei através de circuito. Veja que dá para representar circuito de qualquer jeito. Então, aqui, essa situação aqui, ó, tem o A aqui, ó, observe que ele está ligado. Ó. Observe que aqui nós temos uma porta O, tá aqui, ó, B e C, tá vendo? A porta O. A saída dessa porta é ligada, pode ver, ó, a saída da porta O, aqui está a porta O, ela está se comunicando com uma outra variável através de uma porta E. Então, tá aqui, a porta E, variável A, e a saída dessa porta O que está aqui. Okay? Essa expressão, como a gente viu, é igual a essa. Né? Mas observe que esse circuito é mais complexo, estão vendo? Então, já posso adiantar para vocês que isso aqui é uma expressão e um circuito mais simples do que esse aqui. Então, ele está mais compacto do que esse aqui. Ele é mais econômico do que esse aqui. Está sujeito a menos a problemas elétricos e eletrônicos do que esse aqui. Então, observe que aqui, mas aqui a gente constrói do mesmo jeito. Então, se vocês olharem essa expressão, pode imaginar aqui um parênteses aqui, ó, em volta do AD e em volta do AC. Então, se vocês olharem da direita para a esquerda, vocês vão encontrar primeiro uma porta O, né? A porta O está aqui, ela está unindo duas portas Z. Então, aqui duas portas Z. Certo? Então, esse tipo de coisa a gente vai começar a ver daqui por diante, né? Que a gente pode ter vários circuitos fazendo a mesma resposta. Se a gente fizer essa tabela da verdade aqui, nessas duas situações, elas são exatamente idênticas. Eu não fiz isso, né? Ah, fiz. Putz. Essa dúvida já surgiu uma vez. Eu fiz aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Se a gente, ó, aqui, ó, A e B, ó, B, O, C e A, aqui, essa expressão está aqui, e essa outra expressão está aqui, certo? Eu fiz aqui, ó. Então, observe que A e B e C, primeiro, né, a tabela da verdade funciona assim. A gente pega todas as variáveis envolvidas e monta todas as possibilidades possíveis de três variáveis. A gente sabe que se nós tivermos três variáveis, é a base 2 elevado a 3. E fazendo esse cálculo, né, nós temos 8. Então, nós temos aqui, ó. Opa, desculpa. Então, nós temos aqui todas as possibilidades, né? E aí, o que eu fiz? Eu coloquei uma saída para esse circuito e outra saída para esse circuito, para mostrar para vocês que o comportamento da saída é exatamente igual. Né? Então, esse circuito é igual a esse e essa expressão é igual a essa. Quem que nos mostra isso? A tabela da verdade. Okay. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Então, observe novamente, ó, nós estamos comparando expressão algébrica, circuito lógico e tabela da verdade. Sempre nós vamos trabalhar com essas comparações aqui, porque elas estão intimamente relacionadas, né? E serve muitas vezes para a gente fazer esse tipo de comparação aqui mesmo. Tá, agora nós vamos para o teorema Augustus de Morgan.
Augustus de Morgan. Então, vocês já tiveram contato com essa expressão lá no início, quando a gente estava apresentando as portas lógicas, a gente fez um equivalente, né, umas equivalências. Então, o que é esse teorema? Justamente, se a gente pegar uma porta E e complementar na saída, observe aqui tem uma bolinha na saída, poderia ser um não aqui na saída, tá? Mesma coisa. Se a gente pegar uma porta E e botar um não na saída, é a mesma comportamento de uma porta não E. Então, essa aqui é a expressão algébrica de uma porta não E. Eu tenho um tracinho em toda expressão. Ela é igual, olha aqui, ó, a uma porta OU, mas os não estão na entrada, estão aplicados apenas individualmente a cada uma das variáveis. Então, aqui nós estamos dizendo que essa expressão é igual a essa. Então, a gente pode comprovar isso através da tabela da verdade. Aqui, ó. Então, olhem que aqui as variáveis são duas, né? Então, aqui 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, são as possibilidades. A e B complemento, né? Ó, fica 1, 1, 1, 1 e 0. E aqui vai dar exatamente o mesmo resultado. Porque aqui nessa situação, a gente aplicaria uma porta E e complementaria, né? Então, ó, 0 e 0 numa porta E é 0, mas como é não E, dá 1. 0 e 1 numa porta E é 0, mas como é não E, fica 1 também. E 1 e 1 numa porta E é 1, mas numa não E é 0. Esse aqui é o comportamento de uma porta não E. E aqui nessa outra situação, aí a gente, para saber esse resultado, nós temos o A e B, só porque tem que ser complementado ele. Então, vai ser 1 ou 1. 1 ou 1 é 1. Né? Claro que eu tenho que saber como se comporta a porta ou. Né? 1 e, ou melhor, 1 ou 1 dá 1. Por que eu já estou... Eu não quis botar mais nenhuma coluna aqui. Poderia ter colocado A complemento e B complemento. Mas eu achei muito simples. Então, eu não coloquei, porque a gente pode fazer de memória, aqui de cabeça, essa complementação sem problema. Né? 1 e 1. Por que eu estou fazendo essa complementação? Porque a variável entra na porta após a complementação. Certo? Então, cada variável é complementada individualmente. Aqui, essa outra situação vai ser 1 ou 0. Né? 1 ou 0. Mas, como eu disse, a porta E, basta que uma das entradas seja nível alto para que a saída seja nível 1. Então, está aqui, ó, também, essa situação também. Aqui vai ser 1 e 1, mas vai ser o complemento. Então, vai ser 0 ou 0. Mas essa é a única, 0 ou 0 é a única situação em que uma porta ou dá 0. Então, por isso que deu 0 aqui. Dúvidas, pessoal? Estou muito rápido? Estou tranquilo? Estou muito lento? Estou muito repetitivo? Mas é porque eu tenho que repetir, tenho que reforçar justamente para deixar bem claro para vocês, né? Principalmente quem nunca viu essas informações entender. Então, desculpa as repetições aí. A ênfase é importante aqui nesse momento. Tá? Nenhuma dúvida? Então podemos prosseguir? Ok. Então o teorema Augusto de Morgan, aqui a gente falou de duas variáveis, né? A e B, mas ela pode ser para N variáveis. Pode ser inúmeras outras, né? Funciona do mesmo jeito. É esse mesmo comportamento que a gente... Então aqui, ó, vocês viram que a gente, ó,
Ó, aqui é o complemento de um produto, né? Então, o complemento de um produto é igual à soma dos complementos. Agora, essa equação aqui, observe que está ao contrário. Ó. O complemento de uma soma é igual ao produto dos complementos. Observe que está ao contrário. A gente fez ao contrário aqui, tá vendo? Então, se nós pegarmos uma porta não E, que é essa situação aqui, desculpa, não ou, porque o mais é ou, né? É igual ao essas variáveis complementadas antes de entrar numa porta E. Então, observe que ali nós vimos a porta O com os complementos na entrada é igual a porta E com o complemento na saída. Então, o inverso também é válido. Quando a porta E tem os complementos nas entradas, é igual à porta O com o complemento na saída. Não são a mesma coisa, isso aqui não é igual ao anterior, mas eles são iguais entre si, no caso, essas expressões aqui. Né? Por isso que é o teorema aqui do Augusto Moro. Então, aqui novamente vale, eu acho que não mostrei essa tabela, eu não fiz, mas também vale para mais de uma variável. Né? A gente poderia, a mesma coisa que eu fiz aqui com essas tabelas, e fazendo a tabela da verdade, pode ser feita aqui também. Comprovar que essas duas expressões são iguais, assim como esses dois circuitos são iguais. Eu não fiz, mas vocês podem fazer e confirmar isso. Aqui são chamadas de identidades auxiliares, porque se a gente achar esse tipo de expressão, né, assim, nesse formato, ou seja, um E aqui, um O ali, usando a mesma variável, uma das variáveis que estão aqui, a gente pode dizer que essa variável aqui é equivalente. Né? Ou seja, toda essa expressão aqui, ela pode ser simplificada em uma única variável. Então, como é que, aí aqui, o que é que nós temos aqui? Nós aplicamos aqui a distributiva, né? O inverso da distributiva, na verdade, né? Porque foi colocado em evidência o A, certo? Colocado em evidência o A, né? Ó, o 1 aqui, mais 1 e B. Mas aí a gente... porque se a gente multiplicasse aqui, a gente ia obter exatamente a mesma expressão que está aqui. Por isso que se diz que é distributivo. Agora tem uma coisa interessante aqui. Ó. Vocês recordam que eu falei para vocês que a porta OU, basta que uma das entradas tenha nível alto para que a saída seja nível alto? Claro. Que é o comportamento da porta OU. Né? Então, isso aqui está destacado com a porta OU. Então, o que significa isso? Que não importando qual o valor de B, isso aqui sempre será 1. Porque isso aqui é a porta OU, e a porta OU, tendo uma das entradas alta, ela será alta, no caso, para qualquer valor de B. No caso, 0,1. Né? Então, por isso que a gente pode substituir esse termo aqui. Okay? E aí, numa porta OU, a gente também já viu isso, ó, a propriedade da adição, né? Que, aliás, esse aqui é da multiplicação, tá? Esse aqui é da adição, esse aqui é da multiplicação, né? Quando a gente diz isso, a gente está falando de uma propriedade da porta OU e que a gente viu ali que corresponde à propriedade da adição. Agora, essa situação aqui é uma característica da porta E, que nós chamamos ela de propriedade de multiplicação. O que significa isso? Significa que para uma porta E, uma das entradas da porta E é alta, a saída sempre vai depender da outra variável, da segunda entrada. Então, se ela for 1, a saída será 1. Se ela for 0, a saída será 0. Então, por isso que, para essa expressão aqui, o resultado é o próprio A. Ok, pessoal? Entendido?
Alguma dúvida? Estou tranquilo aí. Então, aqui é uma dessas identidades auxiliares, né? Ou seja, se a gente topar com a expressão desse tipo, a gente sabe que ela equivale a uma dessas variáveis. Aqui tem um outro também, ó. Se a gente topar com uma expressão desse tipo aqui, aqui, como a gente sabe, é uma porta E que está interligando duas portas OU, né? E tem uma variável comum aqui em ambas as portas OU. Então, essa expressão vai corresponder a essa outra expressão aqui. Aí aqui está a demonstração, né? Então, aqui é feita uma distributiva, A e A, né? Foi feito esse produto aqui, né? A e A, depois A e C, depois B e A, ou A e B, né? Dá no mesmo, mutativa, né? E B e C, então tá aqui. Nós fizemos a distributiva de cada termo desse aqui com outro ali, né? Nós vamos ver se esse termo aqui vai ser igual ao outro segundo termo, né? Então, aqui a gente tem que justamente pensar naquelas outras propriedades que a gente viu ali, né? Ou seja, se nós temos as duas entradas da porta E iguais, ela equivale a isso, né? Só depende da variável A. Aqui não dá para dizer nada, né? Porque é uma porta E com duas variáveis. Aqui também não dá para dizer nada, aqui também não. Então, a gente chegou à conclusão sobre isso aqui. Mas, aplicando colocando em evidência o A aqui, porque nós temos 3A, né? Nós vamos ter um ou B ou C. Novamente aqui, ó, a gente topa com aquela porta OU, onde uma das entradas é nível alto. Então, se nós temos uma porta OU de 3 entradas, onde uma das entradas é nível alto, essa porta sempre será de nível alto. Por isso que toda essa expressão aqui que está sublinhada aqui, ela vai resultar apenas no A. E o restante está aqui, termina aqui. Então, aí, nós comprovamos que aquela expressão anterior equivale a essa aqui. Ok? Então, vocês estão vendo aqui já simplificações, né? Aqui nós temos um circuito maior, né? As variáveis são as mesmas, vejam bem, né? As variáveis são as mesmas, mas aqui é um circuito mais complexo, uma expressão mais complexa, e o circuito vai ser mais complexo do que esse aqui. Então, nós vamos usar essas expressões para, uma vez identificada uma determinada expressão, né, a gente pode simplificar. Aqui tem uma outra situação. A ou A complemento B, né, ele é igual a esse aqui. Então, vamos ver. Tem a demonstração. Aqui, você pode ver, ó, que nós pegamos esse termo aqui, né, o termo anterior, e aplicamos nele todo duas complementações. Vocês lembram ali nos primeiros slides que complementar duas vezes anula uma, anula a outra, né? É como se botar dois não, né? O primeiro faz a complementação, o segundo anula a complementação anterior. Então, duas complementações, a gente não altera aquele termo da expressão, porque está complementado duas vezes, tá ok? Então, nós não estamos alterando os termos aqui. Aí, nós temos que pensar o seguinte, ó. Aqui nós temos uma porta OU, né? E vamos agora trabalhar com o primeiro não que está aqui, ó, embaixo. Então, se nós considerarmos isso aqui uma porta OU, onde uma das entradas é A e a outra entrada é a saída dessa porta E aqui, né?
e aplicarmos esse não aqui, usando o teorema de Morgan, ele vai converter esse mais para vezes, né, ou esse ou para e nós vamos precisar complementar cada um dos termos. Vamos voltar aqui para recordar vocês. O que é que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu vou voltar aqui no Morgan para recordar para vocês o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós vamos utilizar. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse teorema de Morgan. Se a gente tem um ou aqui, na hora que a gente aplica um complemento em cima do ou, ele se torna vezes e cada uma das variáveis é complementada. Percebem? Eu acho que é aquela situação ali, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Nós temos, aí no caso nós temos aqui um ou, né? Mas pode ser ou, quando se aplica essa situação, para ou, ele passa a ser vezes e complemento variáveis. Se for vezes, ele passa para ou e complementos variáveis também. Eu só vou recordar aqui novamente que as duas são a mesma, o teorema de Morgan é esse aqui, ó. Se aqui é ou mais, né, e ela é complementada, nós vamos ter como resultado uma e ou vezes com as variáveis complementadas, né? O outro modo é esse aqui, ó. Se nós temos um vezes ou um e complementado, ele vai aparecer um ou com as variáveis complementadas, certo? Isso porque as variáveis aqui não estavam complementadas. Quando são aplicados um complemento em cima, eles invertem tudo. As variáveis ficam complementadas e o que era e passou a ser o. Ok? Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida aí, não sei se estou sendo muito rápido, mas também se eu ficar lento demais, vocês vão dormir aí. Né? Então foi isso que nós fizemos aqui, ó. Nós pegamos aqui todas as expressões, nós vamos trabalhar em cima dessa expressão aqui, ó. Complementando duas vezes, porque a gente sabe que complementando duas vezes não se altera o termo, né? É assim que a gente faz comprovações. A gente pega um termo de uma expressão que a gente quer fazer a confirmação, ou não, né? E se trabalha com ela sem alterar o resultado final. Então, complementar duas vezes é uma possibilidade que nos permite modificar a expressão sem alterar os resultados. Então, aqui, com esse primeiro complemento, nós aplicamos essa soma, ou esse ou, e passa a ser e as variáveis são complementadas. Observe que aqui tem um e, ele é todo complementado aqui, ó, tá vendo? Com tudo do mesmo jeito, né? Aí nós temos que ver que aqui, ó, como nós temos um e aqui e temos um complemento ali em cima, nós podemos aplicar novamente o teorema de Morgan. Observem que mudou de vezes para mais e as variáveis foram complementadas. Então, esse aqui já tinha um complemento, ficou complementado duas vezes. E o B não tinha complemento, apareceu o complemento, né? Claro que a gente já sabe que se complementar duas vezes é a mesma coisa que a própria variável. Então, por isso que ele ficou desse jeito, né? Então, observem que agora ficou desse jeito, né? Porque nós tivemos usando aquela primeira barra, mas ainda tem a segunda barra aqui, certo? Então, ainda não terminamos ainda. Então, aqui é a continuação, tá? Deixa eu ver, onde nós estávamos. Onde é o ponto que nós estávamos? É a complemento e a B complemento. Nós estamos aqui, nessa situação aqui, certo? Não, aqui, desculpa. Nós ficamos aí no slide anterior aqui. Vamos continuar aqui. Então, agora, nós temos aqui, nós vamos fazer aplicar distributivo aqui. Então, vamos multiplicar esse A por o A complemento pelo A, depois o A complemento pelo B complemento. Então, fizemos aqui, né? Mas nós já conhecemos essa propriedade aqui.
E se numa porta E nós aplicarmos uma variável e seu complemento, né? Então, se aqui for 1, aqui é 0. Se aqui for 0, aqui vai ser 1. Numa porta E, somente é nível alto quando os dois são nível alto. Então, nessa situação, a gente sabe que será 0. Okay? Então, eliminou todo esse termo, né? E ficou uma barra aqui em cima. Não apareceu aqui, lembra? Ficou uma barra aqui em cima. Aí a gente aplica novamente o teorema de Morgan, né? E aí o que é vezes passa a ser mais, e complementa duas vezes cada uma das variáveis que acabam ficando sem complemento. Também foi complementado duas vezes. Então, com isso nós comprovamos, né, essa igualdade. Beleza? Muito cansativo, né? É meio chato. Essa é uma parte cansativa mesmo, que é mais... Então tá. Os teoremas da álgebra booleana podem ser usados para simplificar expressões lógicas. É cansativo. Com a prática, pode-se obter bons resultados na aplicação dessa metodologia. É um método mais complexo justamente porque exige que a gente identifique na expressão essas propriedades aí, nem sempre é muito fácil. Então, passos importantes para a simplificação de expressões booleanas pelo método algébrico. A. Colocar a expressão original na forma de soma de produtos, por aplicações repetidas dos teoremas de Morgan e pela multiplicação dos termos obtidos. B. Em seguida, procurar por fatores comuns e aplicar a faturação sempre que possível. Tá. É essa situação aqui, ó. Essa situação, para a gente aplicar esses teoremas que ele se refere ali, ó, nós vamos observar que isso aqui é o que ele chama de soma de produtos. Então, isso aqui é um produto, que está destacado aqui é um produto. Soma está aqui, né? Mas acontece que aqui ó, não está na forma, nesse formato original, porque isso aqui é o seguinte, ó, quando a gente parte de uma tabela da verdade, porque normalmente é assim, de maneira normal, né? Quando a gente tem um problema, a gente extrai a tabela da verdade, certo? E da tabela da verdade, todos os termos são desse tipo. Ou seja, envolvem todas as variáveis e cada termo vai ser uma soma disso aqui. Como eu disse para vocês daquela vez também, né, e talvez até vocês não estejam lembrados, é que a gente só representa, saindo da tabela da verdade, a gente só representa na expressão os termos onde a saída é 1, né? Quando é 0 a gente não representa, mas não se preocupe que a gente vai reforçar essa ideia posteriormente. Então, essa situação aqui ainda precisa ser modificada por uma soma de produtos, como a gente vai ver em seguida, porque é a partir de uma soma de produtos é que a gente vai poder fazer a simplificação. Então, vamos ver o que é essa soma de produtos. Então, aquela expressão que está ali, ó, é a mesma expressão, vou repetir aqui, tá? Ó, é a mesma expressão. Então, nós vamos aplicar, nesse caso aqui, o teorema de Morgan, porque tem uma complementação ali, ó, nas duas variáveis. Então, essas duas variáveis aqui com uma complementação em cima, né, a gente precisa se livrar dela justamente porque nós precisamos transformar todos os termos nesse formato, que é a soma de produtos. Então, o que você faz? Você aplica nesses dois termos aqui, A e C, o teorema de Morgan. Ok? Então, nós temos uma barrinha lá em cima, essa barra lá em cima, esse complemento, ele transforma a multiplicação em soma e complementa as variáveis. Então, como as variáveis já tinham complemento, eles vão ficar complementando duas vezes, e a gente sabe que isso aqui vira a própria variável, né? Ó, virou a própria variável. Agora nós temos uma distributiva aqui, né? Ó, a gente pode fazer uma distributiva. A e B complemento, né? Multiplica o A,
e a B complemento que multiplica o C, certo? Aí a gente já pode perceber uma coisa aqui, ó, A e A, né? Vamos ver aqui. A e A, deixa eu ver aqui. A e A é como se a gente tivesse uma porta, o E, com duas variáveis iguais. Duas variáveis iguais é a mesma coisa que uma variável, né? Que ela está ocupando duas portas dessa porta E de três entradas. Então eu posso usar um único A, por isso que ficou ali, ó, A e B. Então, daquele passo anterior para cá, a única coisa que aconteceu foi isso. E depois nós vamos fazer aqui, ficou um A, né? Vamos ver que tá ali. Ficou um A, e tem aquele termo ali, né? Entre. Não, nós já fizemos a distributiva aqui. Então ficou um A. Ver se eu perdi alguma coisa aqui. Não, tá certo. É aquilo ali mesmo. Porque esse aqui nós já tínhamos feito a distributiva ali. Né? Tá. Esse aqui é nesse ponto que nós estamos mesmo. Vamos ver. Vamos continuar a partir dali. Então, observem que aqui está o. Aqui. Só um pouquinho aqui, deixa eu ver. Aí B, aí C. Eu acho que pode ter um passo aqui que. Não, então, é porque, na verdade, parece que eu pulei aqui um passo. Não tá legal aqui. Aí C, tá. Aí gerou isso aqui. Tá. E o seguinte, ó, é porque aqui, ó. Aqui você pode ver que nós temos todas as variáveis aqui, porque a gente está vendo que está envolvido, são três variáveis, tá? E aqui já tem três variáveis, estão percebendo? Então aqui já tem três variáveis e aqui tem três variáveis. Mas esses dois termos, esse termo ali, dois não, esse termo aqui, ele ainda está com duas variáveis. Então, o que a gente faz para transformar numa soma de produto? Ó, agora aqui, nós estamos quase com a soma de produtos. Ó, esse aqui é um produto, soma, mas aqui ainda não tem o termo C. Então, o que se faz? A gente pode usar um artifício, que é a desdistributiva, que é multiplicar por uma porta ou da variável e o seu complemento. Mas será que a gente não está alterando aqui a expressão na hora que faz esse tipo de coisa? Aí nós temos que recordar do comportamento da porta ou. A porta ou, se uma das entradas é complementar da outra, a porta ou. Tá? Se nós temos 1 e 0 ou 0 e 1, sempre será 1. Então, esse termo que está em vermelho aqui, ó, é igual a 1. E a gente sabe pela distributiva, pela multiplicação, que tudo que é multiplicado por 1 é igual a ele próprio. Então, aqui, nós estamos partindo desse termo aqui, estamos multiplicando ele por 1. Ou seja, multiplicando por C e C complemento. É por isso que nós acrescentamos esse detalhe aqui, tá? E agora nós vamos aplicar a distributiva aqui. Aí, aplicando a distributiva, ó, A e B complemento e C, foi multiplicado aqui, e A e B complemento e C complemento, tá aqui, ó, né? Mas, depois que a gente faz essa distributiva, a gente percebe que esse termo, ó, é igual a esse aqui, certo? Igualzinho. Então, a gente pode eliminar um deles. Aqui, no caso, é um ou, né? Ou duas entradas iguais, dá no mesmo. Então, a gente pode eliminar. Essa aqui está menos que a gente está utilizando. Então, nós já estamos fazendo simplificação aqui. Ok? Então, eliminamos aquele termo lá
Ficou só esses três aqui. Então, agora, nós estamos no que se chama de soma de produtos. E observe que cada termo que nós temos, contém todas as variáveis. É desse formato que a gente extrai de uma tabela da verdade. Que todos eles vão aparecer todas as variáveis. Então, agora, nós podemos continuar aplicando as simplificações. Aqui inclusive eu trouxe a recordação, essa é a multiplicação dos termos que permite nos fazer a relação com a tabela de verdade. Então, eu construí essa tabela de verdade aqui para mostrar para vocês que os três termos que estão aqui, eles estão aqui, aqui, né? Aqui e aqui. Né? Observe que é 1, 0, 0, né? Então, 1, 0, 0. Não estou conseguindo sinalizar. 1, 0, 0. Está aqui, 1, 0, 0. Esse termo aqui. Esse aqui é 1, 0, 1. 1, 0, 1. Esse termo aqui. E depois o último ali é 1, 1. Né? Corresponde a isso aqui. Então, quando a gente tem a tabela da verdade e extrai a expressão algébrica, a gente faz exatamente isso. Só representa aonde está os termos de saída alta. Os outros não precisa representar, automaticamente ele será representado. Porque na hora que essa variável for zero, né, olha aqui, quando o A for zero, onde é que é o A for zero? Todas as situações aqui o A é zero, tá vendo? Se esse A for zero, que vai dar isso aqui? Vai dar zero. E, observa aqui, se esse A for zero, dá zero. Se esse A for zero, aqui dá zero. Se o A for zero, dá zero. Então, vocês podem ver que o zero não precisa representar, porque na hora que ele entra aqui, ele zera tudo. E aí, a saída corresponde à realidade da tabela de verdade. Vamos ver outra situação. Vamos ver essa situação aqui, em que apenas o A é zero, e vai dar zero. Pode ser o A, somente o A ser zero, que vai zerar tudo isso aqui. Somente nessa situação aqui, né, nessa e nessa aqui, a saída não vai ser zero. Entenderam isso, pessoal? Fica muito confuso isso. Mas a conclusão é o seguinte, né, reforçando uma vez mais. Normalmente a gente partindo da tabela da verdade, basta representar na expressão algébrica somente os termos onde a saída é de nível alto, porque automaticamente o de nível baixo será representado. Tá? Muito bem. Mas ainda não acabou. Nós simplesmente pegamos da expressão original, fomos trabalhando com ela até obter uma soma de produtos. Era isso que o método estava sugerindo fazer. Tá? Então, a gente não sabe se isso aqui, por exemplo, a gente não sabe se isso aqui é a menor simplificação ou a maior simplificação. Então, nós tivemos que convertê-la primeiro por uma soma de produtos para agora sim efetivar a simplificação e nós vamos chegar à conclusão se aquela é a maior simplificação ou não. Tá certo? Então, uma vez que nós já temos a soma de produtos, nós vamos começar a aplicar aquelas propriedades para fazer a simplificação. Então, aqui a gente pode ver que nós temos A e B complemento e C. Né? A e B complemento e C complemento. Então, nós podemos botar a distributiva aqui e colocar em evidência A e B complemento. Aí vai aparecer, né, pela distributiva, C ou C complemento. Aí nós temos que saber que uma porta ou cuja as duas entradas, uma é complemento da outra, sempre dá nível alto. E se dá nível alto, então vai cancelar esse termo, né, porque isso aqui é 1. E vai ficar apenas esses dois termos aqui, como está aqui. Okay? Aí nós temos que olhar para ver se vai ser possível simplificar. Eu acho que não é possível simplificar mais, tá? Então, observem que a nossa expressão original era essa aqui, e nós obtivemos essa aqui.
que é mais simples que a original. Esse é o processo de simplificação usando esse método algébrico. Difícil? É meio chato porque tem essas manobras algébricas aí que realmente ficam um pouco cansativo. E aqui, um monte de exercício para você se divertir aqui. O gabarito já está aqui, né? O A dá 1, o B dá isso aqui, o C dá 0, o D dá 1, o E dá B, o F dá isso aqui, o G dá isso aqui, o H dá isso aqui, esse aqui são outros que eu acho que eu não fiz, esse aqui eu acho que não coloquei. Não, já coloquei. Não, isso aqui é para provar. Esse aqui eu só boto aqui para recordar, né, a tabela de verdade, porque é aquela história, né, que só não tem a expressão aqui, né, falta botar a expressão aqui, mas no, coloco aqui porque algumas vezes a gente quer montar um circuito e a gente pode, usando essas ferramentas de copiar e colar do computador, a gente pode montar qualquer circuito, né, aqui, por exemplo, né, nós podemos pegar qualquer expressão, seja simplificada ou não, nós podemos convertê-la no circuito. Né? Ó, por exemplo, aqui, ó, tem essa expressão, eu estou perguntando qual o circuito dessa equação. A gente, né, aquela história ali, ó, a gente tem que observar que nós temos a soma de dois termos, de dois produtos aqui. Então, nós temos que visualizar que aqui tem uma porta OU, aqui é ela, que está unindo duas portas E, né? Observe uma barra lá em cima de duas, por isso que tem esse complemento aqui, esse não aqui na saída, por causa daquela barra lá em cima. E depois, nós temos o C aqui complementado, que poderia ser uma bolinha aqui ou não, né? E o A e o B estão complementados aqui também, o A e o B. Então, aquela expressão corresponde a esse circuito lógico. Aqui está o gabarito, tá? Eu recomendo que vocês não olhem o gabarito antes de tentar resolver os problemas, tá? Se você olhar no gabarito, eu já coloquei o gabarito aqui, porque os outros semestres eu já coloquei o gabarito. Mas se vocês quiserem, eu posso desativar eles para vocês tentarem fazer e depois vocês... Essa ideia de barramento, eu recomendo que você sempre trabalhe com a ideia de barramento, porque organiza melhor não fica muito confuso, assim, né? Isso aqui é uma maneira, quando a porta lógica tem mais saídas, né, o E acaba se estendendo a barrinha aqui, né, para colocar mais variáveis, e o O a gente costuma fazer assim, essas ondinhas aqui do O aqui, no caso de ser necessário aumentar o número de variáveis. Então, tem vários. Ó, tá tudo resolvido aqui. Ó. Eu vou. Esse aqui é um dos exemplos, né? Exercício. Eu ia aqui, ó. Mas você pode ver que essa parte é uma parte chata, sabe? É a parte mais complicada, assim. Então eu vou deixar até vocês olharem aí. Primeiro tentem resolver por conta própria, né? Mas depois aqui, ó, eu fiz todo o gabarito aqui, explicando passo a passo como é que vai sendo eliminado, tá? Então, tudo aqui, ó. Mas eu quero que vocês deem uma olhada primeiro, tentem fazer os exercícios. Aí, se não quiser, pode dar uma espiada lá, tá bom? Eu vou parar a gravação. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aí.